Olá, estudantes do terceiro ano do Colégio Lisímaco Ferreira da Costa, dos terceiros anos A, B e E. Vamos para mais uma aula sobre estética, né? Nesta aula eu vou falar sobre indústria cultural, né? Que é uma aula que vai falar praticamente sobre a arte nos tempos modernos. E em seguida eu falarei sobre o cinema e a fotografia, né? Encerrando o conjunto de aulas que eu gravo por hoje. Além da revisão que eu vou tentar gravar hoje também, para eu encerrar as aulas do ano com vocês, tá bom? Então, por exemplo, o que é indústria cultural? Né? É um termo cunhado pelo filósofo alemão Theodor Adorno e Max Horkheimer, na década de 40, para desenhar a arte da sociedade capitalista industrial. Né? Então, como na era do capitalismo, do neocapitalismo, vai surgir também modificações no pensamento sobre o conteúdo artístico. Né? A indústria cultural surge como uma parte da industrialização e da economia baseada no consumo de bens. Se a sociedade de consumo não teríamos a indústria cultural, como é hoje conhecida. Na produção industrial, a arte é produzida como mercadoria, seguindo os padrões comerciais, que possam ser facilmente reproduzidos para ser consumido por o maior número possível de pessoas. Então, ampliou-se, né, a arte para o maior número de pessoas quando se passou a consumir também o conteúdo artístico do conceito de arte. O produto dessa indústria fica sujeito às leis da oferta e da procura, o puro capitalismo, né? Isso leva à reificação da obra, ou seja, ela se torna uma coisa, um objeto de desejo. As coisas passam a ser medidas de avaliação de tudo, inclusive o próprio ser humano. A pessoa é tratada como objeto, né? Nesse sentido. Ela perde a dignidade, pode ser usada como instrumento, já que não tem valor, autonomia, direção, é intercambiável, como outros, pode ser destruída a qualquer momento, uma vez que a subjetividade foi negada. Então, essa indústria, né, faz com que a obra de arte se torne, não deixe de ser original, porque ela passa a ser produzida em massa, né? É como você comprar uma série de filmes, uma série que tem uma obra de um filme, né? Ou um filme que faz sobre um livro, que de fato o livro deixa de ter originalidade com a produção do filme, porque ele passa a virar uma cópia sem sentido, né? Há modificações, né, na própria obra, a pirataria, tudo isso, né, leva de fato o fim de uma concepção artística. Tá? A obra de arte passa por os mesmos processos, perde sua condição única, deixa de ser um sentido que resplandece no sensível e passa a ser intercambiável, pois seu valor é de coisa, pode ter ser destruída ou trocada por outra. Né? Neste quadro, também a cultura, feita em série, industrialmente para os grandes números, para ser vista não como instrumento de crítica ou conhecimento, mas como produto tocável por dinheiro. Então não se tem mais filósofos que pensem sobre a arte. É tudo a base da troca, do dinheiro, né? Deve ser consumido como se consome qualquer outra coisa. É o produto feito de acordo com as novas normas gerais em vigor. Produto padronizado, com uma série de kits para montar um tipo de pré-confecção, feito para atender a necessidade do gosto médio de um público, que de tempos em questionar só consome, ele não questiona, ele só consome. Uma cultura perecível, como qualquer peça de vestuário. Uma cultura que não vale como algo a ser usado pelo indivíduo ou grupo que produziu e que funciona. Quase somente como um valor, de troca por dinheiro, como o que produziu. Então ela perde o valor, né? Ela perde o significado. A arte perde o significado usando-se ela como uma arte massificada, uma arte voltada para a indústria cultural. Como consequência, o ser humano aliena-se, a questão da alienação, né? Afasta de todo e qualquer sentido da vida. O produto da indústria cultural não leva o conhecimento a fazer perguntas e a romper paradigmas. Ao contrário, reforça o que já é conhecido. Né? É uma cópia da recópia, da recópia, da reprodução, da reprodução, da reprodução. Né? Então não tem uma originalidade de alguma coisa. Um exemplo aqui, fabricar, digamos, uma camisa em série, um relógio em série, um carro em série, né? Ele perde a originalidade de uma obra feita única e exclusiva. Né? A cultura de massa é um conceito bastante ambíguo e, em geral, um número determinado de pessoas, como se constitui um todo homogêneo, na qual é feita a produção industrial cultural. Para atender esse heterogêneo, inventou-se o conceito de gosto médio, aquilo de que a maioria dos consumidores gosta. A indústria cultural usará os padrões desse gosto, isto é, um repertório bastante limitado de signos dentro de uma linguagem específica. Repertório esse já bastante conhecido para produzir uma grande variedade de produtos mais ou menos parecidos.
Em vez de criar um produto, ela adapta algo que já existe utilizando a pasteurização, que consiste em retirar o que a obra apresenta de expressivo, de novo, de específico, para oferecer um produto genérico que possa ser aceito pelo gosto médio dos consumidores. Então, as réplicas das obras de arte, né, já não é mais o valor em si da própria obra, ela já foi reproduzida em cópias para as pessoas terem acesso à arte. Como exemplo, podemos citar a montagem das novelas, né, ou de minisséries que tem como base as obras literárias. O que fica do livro é basicamente a história, ou mesmo assim sem muito de seus detalhes. O modo como é usado a linguagem verbal, característica da obra de literatura, perde-se essa tradução. Outro exemplo é a música mais específica, o rap, que de música de contestação contra as condições de vida da periferia, ela foi criada na periferia, de certa forma restrita ao público de que produzia, acabou virando um grande sucesso na TV, em baladas e shows de classe média alta, perdendo a sua força original, que era a classe pobre, né? Então, ela passa a se tornar uma mídia, né? E não mais uma coisa de protesto que existia, né? Dentro das chamadas periferias ou ambientes onde a população era mais pobre. O público dessa produção, considerado massa, como já dissemos, sem característica individualizante, é um conceito abstrato. Isso não existe uma única pessoa que encare a ideia de massa, concretamente. Como não tem consciência de si, como ser social, não pode fazer exigências, consome o que lhe é dado, torna-se passivo, é incapaz de fazer escolhas, né? Examina-se várias produções para saber o que lhe oferece, o que mais lhe convém. Sua ligação com a produção cultural de massa é aleatória, depende do momento, não sendo uma ligação vivencial, que leva a reconhecer. Por isso, pode consumir qualquer coisa enquanto for moda, passando de um gênero a outro, sem problemas. A cultura é mais um item descartável de sua vida, né? É assistir aquele filme, não dar um valor pela obra, né? É ler o livro, não dar valor pela obra do artista, é comprar filme pirata, é situações assim, né? O que de fato, né, acaba perdendo a originalidade. E essa constância de rotatividade de consumo é tudo que a indústria cultural pode querer. Se nada é durável, se o público pede novidades o tempo todo, mais a indústria vai produzir, mais ela vai vender, mais vai saciar o mercado, né? Então, tudo se perdeu o valor, não se tem mais significado algum, né? O grande perigo dessa cultura transmitida pelos meios de comunicação de massa, jornais, revistas, televisão, rádio, internet, né? Segundo ainda Horkheim e Adorno, é tornar grande parcela do público em um rebanho de seres passivos, incapazes de transformar a própria realidade. Por exemplo, né? Antigamente você tinha uma obra, um jornal, que você comprava, uma revista que você comprava na banca. Eu fui esses dias comprar um jornal para a questão da eleição, para ver, né? Sobre a eleição do prefeito. Não existia mais jornais nas bancas, nem revistas. As bancas viraram bancas de doces e salgados, né? Você não tem mais revistas dentro dessas bancas de jornais. Então tudo virou internet, tudo está virando tudo hoje, né, na nossa sociedade, se nós parar para pensar, ter a obra de arte está virando aplicativo, né? Tudo está se transformando dentro do celular, né? Daqui a pouco o mundo já está dentro do celular, né? Não precisa fazer mais nada, né? Já se pede aplicativo por celular e tal, comida por aplicativo, então de fato, né? Isso tudo vai virar aplicativo, né? Então essa questão de que a arte também pode virar um aplicativo, né, com o tempo. E já deve ter existido até aplicativos que mostrem só obras de arte, né? Passando quase 80 anos dessa análise feita por esse filósofo, vemos que os efeitos da indústria cultural e da cultura de massa não foram tão maléficos como previsto. O público entende que os meios de comunicação de massa oferecem entretenimento ou passatempo, com produtos repetitivos de forma ou conteúdo, que pouco existem de nós e não nos levam a questionar a realidade. Eles têm o efeito de apaziguar mentes cansadas. Esta é uma necessidade do ciclo biológico da vida, como diz Hannah Arendt, né? Em contraponto ao entendimento, o lazer, ou seja, o tempo livre, as obrigações profissionais, as familiares, deverá ser usado como desejamos, como atividades de autorrealização, que nos ajudem a descobrir que somos, a desenvolver nosso potencial criativo, nossa capacidade de criar significados para a nossa vida, para o nosso mundo que nos rodeia. Ninguém mais cria nada, né? Ninguém mais cria nada original, nada de fato da originalidade, aquilo que é criado por si, né? Então está se perdendo o pensamento, né? E isso faz com que tendesse a filosofia também desaparecer, porque as pessoas não pensam mais, elas não raciocinam mais, e de fato isso é uma crise, né, ao pensamento filosófico.
Portanto, o desenvolvimento da compreensão de qualquer linguagem artística, né, bem como a prática da criação e do consumo da arte, de modo não utilitário, visando o prazer pessoal como um fim em si, que pode ser dado como lazer, né? Então, aqui fala, de fato, no final, aqui o seguinte: a arte é, sem dúvida, uma pequena parte da cultura, entendida aqui no seu sentido antropológico, mas uma arte privilegiada, fruto do desejo e acolhida pelo sentimento livre das obrigações, dos deveres a serem cumpridos. Ninguém é obrigado a fazer arte ou gostar dela, né? A cultura aponta para o mundo como ele é, com hábitos, costumes e valores, que nos aproxima dos outros indivíduos do grupo. A arte aponta para a possibilidade do mundo, tirar-nos do habitual, romper os costumes, propõe outros valores. A arte nos faz entender e ampliar aquilo que somos, porque passamos a ver o mundo e a nós mesmos sob luzes diferentes. Ele afirma a nossa sensibilidade, ensina a ter aguda percepção dos estímulos que vêm dos nossos sentidos e relaciona-se com conteúdos próprios, nossas lembranças, vivências pessoais, informações que já temos e que o mundo em que vivemos. A arte, enfim, é uma ocasião de prazer, porque nos oferece compreensão profunda do mundo e de nós mesmos. Já a cultura de massa e a indústria cultural estão ligadas à cultura e não à arte, pois reitera o que já sabemos, tem um efeito tranquilizante sobre seu público, oferecendo entretenimento, passatempo, que não propicia a compreensão mais profunda do mundo. Então a pessoa não pensa, né? Ela só consome aquilo de forma alienada, né? Uma obra de arte qualquer, sem criticar, sem repensar, sem ter o contexto daquilo que está sendo passado. Então, qualquer vez que você lê um livro, uma música, ou vê uma pintura, né, ou assiste um filme, você tem que fazer análise de qual é o significado daquele filme. Porque senão você não vai conseguir raciocinar ou pensar sobre a originalidade que o artista está querendo passar diante dessa obra, né? Então, por isso que é importante vocês entenderem um pouco também sobre o conceito filosófico que está, de fato, por trás de uma obra artística, né? E isso é muito importante, vocês buscarem compreender esse entendimento sobre o conceito de arte, tá bom? Então era isso que eu queria falar sobre a indústria cultural, certo? Na próxima aula falaremos sobre o cinema e a fotografia. Até mais!